Vira para quem está do teu lado e fala assim: Deus tem algo especial para você hoje. Na realidade, isso é redundância, né? Porque Deus sempre tem algo especial para os seus filhos quando a gente se reúne, né? Sempre, né? Ele sempre tem algo que Ele quer fazer e quer falar para nós. E é bom a gente nunca perder essa expectativa. Uma das coisas que a gente nunca pode perder é essa expectativa. Eu vou sair de casa porque Deus tem algo especial para mim nesse dia, né? Quando a gente perde essa expectativa, a gente acha que já sabe de tudo, já conhece de tudo, a gente perde tudo aquilo que Deus quer fazer e a novidade daquilo que Deus quer fazer em nós, né? Nós estamos no meio de um mês de imersão, né? Nós temos falado nesse mês sobre oração, tivemos os 48 horas de imersão, nós temos falado da importância de a gente viver e desenvolver uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, um tempo de adoração, um tempo de reflexão. E quando eu penso nesse tema, eu falei semana passada, eu quero repetir novamente. Eu me lembro muito da tradição que a gente recebeu no Brasil, né? O Brasil é um país de tradição, de origem católica muito forte. E a gente aprendeu muito um caminho de oração, um caminho de estar na presença de Deus, normalmente para pedir algo para o Senhor. Embora no passado, mesmo na tradição católica, houvessem grandes homens e mulheres que se destacaram por sua espiritualidade, por viver uma vida de devoção, a maioria das pessoas desenvolveu uma vida de relacionamento com Deus meio utilitarista. Assim, o que eu posso receber de Deus, né? E as nossas orações se tornaram algo muito voltado para aquilo que Deus pode me dar. Então, as pessoas fazem promessas, fazem procissões, fazem novenas, fazem isso. E isso entra, inclusive, na igreja evangélica. A igreja evangélica brasileira é uma igreja cuja oração é muito mais baseada naquilo que eu vou pedir para Deus, daquilo que Deus pode dar para mim, do que simplesmente entender a oração como um momento de eu me relacionar com Deus, um momento de eu falar, de eu abrir meu coração, de eu falar às vezes dos meus medos, das minhas lutas, das minhas fraquezas, ou de simplesmente não falar nada, mas de estar ali para ouvir a voz de Deus. E é muito interessante, a gente perdeu um pouco essa conexão, essa forma de nos relacionarmos com Deus em oração, e a oração se torna algo muitas vezes mecânico, né? Você vai e as pessoas estão ali pedindo. A pastora Sônia falou sobre gratidão, e eu falei hoje pela manhã, e é interessante como eu já tive a oportunidade várias vezes, às vezes de conduzir algum momento, alguma reunião de oração, e Deus nos conduzia a um momento de gratidão, e eu falar para o pessoal: olha gente, vamos gastar agora, investir o nosso próximo tempo aqui em agradecer a Deus. E aí a pessoa começa lá: Senhor, obrigado Pai, obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado pela igreja, obrigado pela tua salvação. E a propósito, Senhor, é o seguinte: eu estou precisando disso, Pai, por favor, Senhor, abre as portas de um trabalho, abre as portas de um emprego, abre as portas. E a gente rapidamente sai da gratidão e começa a ir para a petição, porque essa é a nossa tendência natural na nossa vida. E quando eu estava buscando o que ministrar, e eu estava pensando nisso, eu comecei a me lembrar de como que o nosso ouvido funciona, a nossa mente funciona. E eu lembrei de um artigo que eu li há muito tempo atrás, eu já até compartilhei uma vez no meio de uma pregação, mas dessa vez eu fui até estudar um pouquinho mais sobre isso, sobre uma capacidade que nós temos, que o nosso cérebro tem, de processar os sons que a gente ouve ao nosso redor. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o nosso cérebro ele tem uma capacidade muito interessante. Por exemplo, você está assistindo televisão
e você está assistindo algo muito interessante, um noticiário, um programa, alguma coisa, e teu ouvido está concentrado naquilo, e de repente entra o teu filho, a tua esposa, alguém e tal, e começa a querer falar com você, mas o teu ouvido, embora essa pessoa esteja mais perto, embora talvez o som dela esteja mais alto, o teu ouvido está focado e está concentrado naquilo que está passando na TV. E aí você está concentrado, e aí depois que você acabou de ouvir aquilo que você queria ouvir, você para e fala: poxa, o que foi mesmo que você disse? Eu não estava concentrado. Não é que ele não estava concentrado, ele não estava concentrado naquilo que aquela pessoa estava falando. Então, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de selecionar os sons que a gente ouve. A gente ouve aquilo que a gente interessa para a gente faz uma cisão. Isso ocorre de tantas formas, até engraçadas. Por exemplo, na igreja é muito interessante. Às vezes a gente prega várias coisas aqui de púlpito, né? Traz uma mensagem, e normalmente as mensagens, as pregações, elas têm um foco. Mas a pessoa, de tudo que a gente pregou, ela ouve só o que ela quer. Ela parece que ela desliga do restante. Aquilo que era uma advertência de Deus, aquilo que era algo que Deus queria corrigir na vida dela, ela pega e não ouve, ela ouve só a parte que interessa. E é interessante, às vezes eu já tive irmãos que vieram me cumprimentar no final do culto: pastor, mensagem foi tremenda, essa parte aqui que o senhor falou, e a parte que eu falei ali era a parte menos relevante talvez de toda a mensagem. Mas a gente pega aquilo que a gente quer. O nosso cérebro, o nosso ouvido se torna seletivo. E aí eu estava pensando nisso, e eu lembro, num ouvido ali, né? A gente ouve tanta coisa. A gente está numa época de tantas coisas, né? De tanta demanda. Os jovens então, os adolescentes, você chega lá, o cara está com livro de matemática, o fone de ouvido, você pergunta: o que você está fazendo? Estou estudando. Mas está estudando, e o que é? Uma audioaula que você está ouvindo? Não, aqui eu estou ouvindo música. E ele começa a querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E a gente está nessa época de muitos sons, muitas coisas, muito ruído. E eu entrei em contato com a minha fono. Não sei, ela ia até estar aqui hoje, mas ela falou que ia me assistir hoje pela internet. E eu perguntei para ela, falei assim: como que é esse negócio, né? É isso que acontece com o cérebro da gente. E aí ela me explicou, ela falou sobre o nome técnico disso. Chama processamento auditivo central. Esse PAC, né, que eles chamam, né? O PAC, ou esse processamento auditivo central, é responsável pela compreensão do som, pela seletividade auditiva, essa questão de você selecionar o que você quer, o que você não quer, o que você precisa, da prevenção da entonação e dos seus sentidos na frase. Pessoas podem ter uma audiometria normal e um PAC alterado. Tem gente que ouve bem, mas ele não consegue processar tudo aquilo que ele ouve de uma forma adequada. Pessoas que são muito distraídas, às vezes precisam que o outro repita novamente, para que ele possa entender a mensagem. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso relacionamento com Deus tem muito a ver com a gente ouvir a voz de Deus. Tem muito a ver com a gente, no meio de todos os ruídos, no meio de tudo aquilo que a gente está vivendo na nossa vida, a gente aprender a distinguir quando é que Deus está falando conosco, quando não é Deus que está falando. E eu queria ilustrar isso, ou melhor, fundamentar isso através da palavra de Deus. E eu queria ir lá para a origem de todas as coisas. Queria que você abrisse tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Esse é o capítulo mais fácil de se achar na Bíblia, tá? Então você abre a Bíblia, passa o Gênesis, passa o índice, né? A capa, o índice, e você vai achar Gênesis capítulo 1. Se você tiver dificuldade, né? A gente vai orar por você depois. Gênesis capítulo 1, versículo 1.
Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu queria parar um pouquinho aqui. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Essa palavra sem forma, ela vem do hebraico. E o significado dessa palavra, que em português foi traduzida para o sem forma, ela significa o lugar de caos. É como se nós fôssemos parafrasear a Bíblia e falássemos: a terra era um caos completo, era um local de trevas, era algo emaranhado. Caos é esse negócio confuso que você não consegue discernir direito. E a vida da gente muitas vezes é esse caos. Esse caos, está um caos dentro de casa, está um caos dentro do meu coração, está um caos, está uma confusão, são tantos sentimentos, tantas vozes. Eu estou num caos financeiro, eu estou num caos. E a vida da gente tende a ir para esses momentos de caos muitas vezes. Mas olha que interessante que acontece. Em meio ao caos, olha o que o versículo 3 diz: e disse Deus. Vamos repetir comigo? E disse Deus. A palavra de Deus vem. E quando a palavra de Deus vem, o que acontece? E ele diz assim: haja luz, e houve luz. E aquele caos, aquela bagunça toda que estava, de repente vem a voz de Deus: haja luz, e houve luz. Parece quarto de adolescente, né? Que está aquela bagunça, né? E a mãe entra no quarto e diz: haja luz, arruma esse negócio rápido, né? E aí eles correm para arrumar tudo rapidinho. Fala Deus. Deus vê o mundo, e o mundo estava um caos. E a voz de Deus é aquela que põe luz, que traz luz sobre o caos da nossa vida. Às vezes a gente está no meio de uma batalha, como nós cantamos aqui, a gente fala assim: parece que eu estou cercado. Mas aí você ouve uma voz e fala assim: você está guardado por mim. E a voz do Senhor acalma a tua alma e organiza a tua vida. A voz de Deus tem esse poder. A voz de Deus tem essa capacidade de trazer luz, de trazer paz, de trazer esperança, mesmo quando a gente estava no meio do caos. Mas o que acontece? Quando a gente continua lendo o livro de Gênesis, e eu vou pular aqui, vou explicar só o contexto. Você conhece bem a história? Deus cria o homem e a mulher, cria Adão e Eva e os coloca num jardim. E coloca naquele jardim para que o Senhor pudesse se encontrar com eles. A Bíblia diz que o Senhor, sempre na viração do dia, passava ali para ter um encontro com sua criação. Só que no meio dessa história, o que acontece? O homem, Adão e Eva, começam a ouvir outras vozes. E começa a vir uma voz falando assim: olha, o que Deus diz não é bem assim. E ele começa o processamento auditivo central de Adão e Eva, começam a desfocar da voz de Deus, da voz que dizia: olha, você pode estar aqui, você pode comer qualquer coisa exceto dessa árvore. E ele começa a desfocar o ouvido dele, ele começa a ouvir a voz do inimigo. E ele fala: não, se você comer isso, você vai ser igual a Deus. E você conhece o restante da história. O homem peca, o homem desobedece a Deus, ele sai do centro da vontade de Deus, ele comete o pecado. E aí olha o que a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9.
Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Eu fico imaginando, né, como que deve ser o som dos passos de Deus. Você consegue imaginar, né? Olha, é Deus chegando. Aquilo que devia ser um momento de alegria, né? Eu fico imaginando Adão e Eva no projeto original de Deus, eles ouvindo os passos de Deus e eles falando: gente, Deus está chegando para ter aquele encontro com a gente. Mas aquilo que era para ser um encontro de amor, um encontro de alegria, se torna um outro tipo de encontro. Eu, às vezes, quando ministro para jovens, né, eu sempre falo de uma experiência que para mim é muito marcante, né? A gravidez, eu nunca me esqueço, quando a Sônia ficou grávida das nossas duas filhas, da Gabriela e da Júlia, a alegria que foi para nós, era algo esperado, desejado no nosso coração. E quando a gente foi, eu me lembro quando eu fui buscar o resultado do exame lá no laboratório, fui eu que fui buscar, e eu cheguei e abri o envelope, estava lá positivo, né? Eu fiquei numa alegria e passei numa loja de sapatinho de criança, comprei um sapatinho e dei para a Sônia junto com o resultado do exame. Por quê? Porque esse foi o plano original de Deus, que, por exemplo, o momento de gravidez fosse um momento de alegria, de êxtase, de completude, né? Existe essa palavra? Se não existe, acabei de inventar. Você coloca aí no dicionário do Fernando. Existe. Então, né? Um momento de êxtase. Mas quando a gente sai fora do plano de Deus, o que acontece? Quando alguém, por exemplo, um jovem, alguém que começou uma relação imprópria, e de repente vai buscar o resultado de um exame, e olha e fala: ai, estou grávida. E aquele sentimento inicial que Deus havia colocado no coração, que era para ser um momento de alegria, se torna um momento de peso, de tristeza, de angústia. Isso não faz parte do projeto original de Deus. Não era essa foto ainda, mas era para guardar ela aí, mas deixa aí agora. E aí, Deus, o texto diz que o homem e a mulher e os passos andavam ali no jardim, soprava a vida, esconderam-se mas eles esconderam-se da presença do Senhor. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E eu comentava hoje, você consegue imaginar a cena? Alguém tentando se esconder de Deus? Tem gente que acha que isso é possível, né? Tem gente que acha que ele vai conseguir se esconder de Deus de algum jeito. A gente faz as nossas burradas, faz as nossas coisas erradas, e a gente acha que a gente vai se esconder de Deus. E eu falava, agora sim pode colocar lá a imagem, né? Eu falo assim que é que nem quando nós temos criança em casa. E a gente está brincando de esconde-esconde. E a criança às vezes é pequena, né? E ela está se escondendo lá e você está vendo o pé dela para fora, né? E aí, o que o pai faz? Deixa eu procurar. Onde está o nenê? Puxa vida, esse nenê deve ter se escondido mesmo, né? E aí o pai olha atrás da porta. Ele sabe que ele está embaixo da cama, mas ele olha atrás da porta, falando: eu não consigo achar esse nenê. Onde está o nenê? E aí de repente ele vai e olha embaixo da cama e fala: achei! Eu fico imaginando Deus mais ou menos desse jeito, né? Porque Deus pergunta assim, Deus quando ele chega e fala assim: onde está você? Ô Adão, Eva, onde vocês estão? Deus na realidade está sendo irônico. Deus sabia do que eles haviam feito, sabia por que eles estavam se escondendo e sabia onde eles estavam escondidos. Mas o que eu quero dizer, amados, é que a partir desse momento, algo começa a acontecer na história. Algo começa a acontecer no coração do homem. Algo começa a acontecer nesse processo de comunicação nossa com Deus. Olha o que Adão diz no verso 10.
E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Ficar com medo de Deus, encontrar-se com Deus, deveria ser um momento de maior alegria, de maior satisfação, de maior êxtase da vida dele. Mas por causa do pecado que entrou no coração do homem, por causa da mudança da audição do homem, ele começa a ouvir a presença de Deus como algo que causava-lhe medo. E diz assim: porque eu estava nu e por isso eu me escondi. A partir desse momento, amados, a comunicação com Deus começa a mudar. A comunicação com Deus começa a ser interrompida. A gente começa a ouvir Deus de uma forma diferente. Ou melhor, a gente para de ouvir Deus e começa a ouvir as outras vozes que tem ao nosso redor. E a gente começa a ouvir vozes do tipo: se Deus é Deus, por que eu estou passando isso? Se Deus realmente é bom, por que existe tanta tragédia no mundo? Se Deus é bom, por que isso acontece? Você entendeu? O teu ouvido para de ouvir a Deus e começa a ouvir outras fontes. E a partir daí a humanidade começa a se distanciar da casa do Pai, começa a se distanciar da voz de Deus, e começa a entrar num processo de começar a questionar Deus. Ele começa a ver Deus com medo. Foi isso que ele disse: eu tive medo de ti. E se você é alguém que já estudou um pouquinho a história da igreja, você vai ver que ao longo da história da igreja, a religião foi desenvolvendo um medo de Deus. A religião, que era algo que deveria conectar o homem a Deus, ele começou a apresentar Deus como aquele que está com uma vara pronto para mandar todo mundo para o inferno. Foi assim que a Igreja Católica, por exemplo, fez durante toda a Idade Média. Eles falavam: você vai para o inferno, Deus vai te mandar para o inferno porque você é um pecador e isso. E as pessoas morriam de medo. E aí a igreja aproveitava e vendia as indulgências. Falava: olha, para você não ir para o inferno, eu tenho um título aqui do céu, você pode comprar, pagar no cartão em 10 vezes, suaves prestações. Mas a base era o medo. É isso que se instalou no jardim do Éden, essa deturpação de quem é Deus, entrou no coração do homem, e o homem começou a ouvir, não um Deus que nos ama, mas um Deus que quer mandar a gente para o inferno. Ainda essa semana nós conversávamos, né? Nós temos um almoço aqui toda terça-feira entre os pastores, alguns coordenadores, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a certeza da salvação. Tem gente que você pergunta para ela: meu, você tem certeza que você é salvo? Eu não sei, né? Porque Deus, ele é tão bravo, né? Eu não sei se de repente ele acordou num dia que ele está meio bravo comigo, então eu não tenho certeza se eu vou ser salvo. E a gente se esquece da obra redentora de Jesus Cristo por mim e por você. Se um dia você entregou a tua vida para o Senhor e reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e tem caminhado nos seus caminhos, você é salvo. Você não tem que temer. Você tem que se entregar ao amor de Deus, à graça que existe em Cristo Jesus. Mas às vezes o inimigo, as vozes vêm no nosso ouvido e começa a falar: não, você tem que ter medo de Deus. Nós temos que ter temor. Temor é reverência. Temor é um amor tão grande que eu não quero fazer nada que desagrade ao coração do meu Pai. E aí, amados, começa um processo. O homem passa a questionar Deus, se Deus é bom, se não é. E aí ele começa a se afastar do propósito original de Deus. Ele começa a se afastar da voz, seus ouvidos não ouvem mais aquela voz
que diz assim: haja luz. Aquela voz que organiza o caos da vida da gente. Ele para de ouvir essa voz e começa a ouvir outras vozes. Você conhece a história. A partir dali, começam assassinatos na família de Adão. Começam a haver tudo aquilo que você pode imaginar de tragédias, de distanciamentos começam a ocorrer. Ciúmes, inveja, brigas. E aí a humanidade toda vai se enchendo disso. E a humanidade começa a questionar Deus. Se Deus é bom, por que isso acontece? E ele esquece que isso não tem nada a ver. O mal que está no mundo não tem nada a ver com Deus. O mal que tem no mundo é justamente a ausência de Deus. É justamente porque a gente se entregou ao caos e deixou de lado a voz de Deus que diz: haja luz, e que põe ordem em todo o caos. O que acontece a partir de Gênesis, a partir daquele momento, é que o homem, ele é expulso do jardim. Ele sai do jardim, aquele jardim que foi feito para comunhão, para que eles estivessem junto com o Pai, para que ele estivesse junto com Deus. E o homem vai se afastando de Deus cada vez mais e mais e mais. E vai se esquecendo da voz. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero te dar uma boa notícia. Vira para quem está do teu lado e fala: ainda bem que tem uma boa notícia. Deus reconstruiu um caminho de volta para o jardim. Deus reconstruiu um caminho de volta para o jardim do relacionamento com Deus. Foi através de Jesus Cristo, quando Jesus vai para aquela cruz e entrega ali a vida dele por mim e por você, no meu lugar e no teu lugar. A Bíblia diz que ele reconstrói um caminho que nos leva de novo à presença do Pai. Ele constrói de novo um caminho para o local, para aquele jardim, para aquele lugar de relacionamento, para aquele lugar onde você pode ouvir a voz dele, aonde você pode ouvir a voz dele que diz: haja luz no meio do teu caos. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 20 e 21. Portanto, amigos, podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus até o lugar santo. O lugar santo era o lugar da presença de Deus. Jesus preparou o caminho pelo sangue do seu sacrifício. E agora ele atua como nosso sacerdote diante de Deus. A cortina que dá acesso à presença de Deus é o seu corpo. Jesus abriu esse caminho. E tem muita gente que ainda não entrou por esse caminho. O caminho está aberto, o caminho já existe. O que você precisa falar: Senhor, eu vou por esse caminho, porque eu quero voltar para o jardim. Eu quero voltar para aquele local, Senhor, de comunhão contigo, de permanência contigo, de ouvir a tua voz. A voz que dissipa o caos. Amados, quando a gente fala de oração, a gente fala desse lugar, desse local de intimidade, de voltar ao jardim de Deus, de deixar os ruídos do lado de fora. Eu não sei, acho que todo mundo já deve ter tido a experiência de ir para o interior, de ir para um lugar assim, aonde parece que todos aqueles barulhos de carro, de sirene, disso, daquilo, não tem. E você começa a ir para um local, e hoje algumas pessoas vieram falar para mim: pastor, eu tenho tido cada experiência, esse local de solitude. Local de solitude não quer dizer local de solidão. Solidão é diferente de solitude. Solidão é você viver longe dos relacionamentos, daquilo que Deus quer para você. Solitude é um estado interno da nossa vida. Quando a gente decide falar: Senhor, eu quero só ficar eu e você. Eu quero ter esse tempo contigo. E eu queria, através da vida de Jesus, Jesus nos convida a gente a entender um pouquinho como caminhar, fazer esse caminho que nos leva ao jardim.
E Jesus nos ensinou uma oração, um modelo de oração, para que a gente pudesse entrar por esse caminho e ir para o jardim. Abre tua Bíblia em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1. Essa mesma passagem está em outros evangelhos. Talvez no evangelho de Mateus ele está de uma forma mais completa. Mas eu quis pegar esse trecho porque ele nos fala de uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho mais sintética da oração do Pai Nosso. Olha o que ele diz em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João nos ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos aqueles que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Jesus está falando isso no meio de um contexto interessante. A partir daquele momento, Jesus iria passar pelos momentos mais difíceis do ministério dele. Ali ia começar um momento de perseguição, um momento de luta, um momento de vários acontecimentos. E parece que Jesus, ele está antevendo isso e ensinando o caminho para passar por esses momentos. Jesus não ensina a oração do Pai Nosso como um mantra, como eu disse semana passada. Sabe aquele negócio? Mantra que você vai repetindo, até parece que dá certo o negócio. Não é isso que Jesus nos ensinou. Tanto que é tão interessante isso, porque se você pegar a oração do Pai Nosso de Lucas e pegar a oração do Pai Nosso de Mateus, você vai ver diferenças entre elas. Então Jesus não estava ensinando algo para ser repetido e decorado, ele estava ensinando um princípio. Ele estava ensinando um checklist, ele estava ensinando as bases desse caminhar para o jardim, para a comunhão com Deus, para ouvir de volta a voz de Deus. E eu queria passar por esses pontos que Jesus nos fala, para que a gente possa aprender algumas coisas que são ensinamentos bem precisos do Senhor aqui para cada um de nós. A primeira é o ensinamento que eu vejo nesse texto. A vida de oração, a gente, nos conduz novamente ao jardim, a esse local onde a gente separa para estar na presença do Senhor. O Senhor quer que a gente volte à prática de ir para o jardim. Puxa, pastor, aqui em São Paulo é difícil a gente achar jardim. Eu estou falando de jardim de uma forma figurada. Eu estou falando de jardim, aquele espaço aonde você tem a liberdade de estar sós com Deus, na presença de Deus. Ah, pastor, então eu não posso orar na lotação, não posso orar no metrô. Quando eu estou, você pode, você deve. Quando você está indo para o trabalho, vai orando no metrô e tal. Mas eu estou te dizendo que além desse momento de oração, você tem que ter o teu momento a sós no jardim com Deus. Aquele momento que, ou no teu quarto, ou no teu escritório, algum lugar que você está só, você e Deus. Olha que interessante, Jesus, só no evangelho de Mateus, de Lucas, olha quantas referências há de momentos que Jesus separa para ir para o jardim, para ficar a sós com o Pai. Lucas capítulo 5, versículo 16. Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Jesus deixava agitação, um monte de demanda, gente correndo atrás dele. Eu estou imaginando leprosos, paralíticos, pessoas querendo isso. Tinha uma hora que ele falava: gente, espera um pouquinho, eu preciso agora ter o meu tempo com o Pai. Gente, mas como você vai deixar todas essas demandas? Mas tem tanta gente precisando de você. Mas agora é o meu tempo com o Pai. E eu estou imaginando, se Jesus fosse nos dias de hoje, ele pegaria o celular dele, né?
E ele não ia nem pôr no vibracal, ele ia desligar ele e falar: se alguém quiser falar comigo, só vai falar depois desse tempo que eu tenho com o Pai. Porque minha prioridade agora está com o Pai. Né? A gente às vezes imagina Jesus como aquele cara que atendia todas as demandas das pessoas. Mas Jesus não era assim. Jesus não atendia todas as demandas. E embora o coração de Jesus fosse o coração mais misericordioso e de mais cheio de amor, porque ele é a própria expressão do amor de Deus, havia momentos que ele entendia que acima de todas as demandas da vida dele, e gente, o que não falta na minha vida, na tua vida, são demandas. É filho, é escola, é trabalho, é tanta coisa, gente. O que não falta para a minha vida e para a tua vida é demanda. Então, se você for esperar as demandas acabarem para separar um tempo com Deus, você nunca vai separar um tempo com Deus, porque as demandas nunca vão acabar. Ou Deus é prioridade ou não é. É aquele negócio, né? É que nem a questão do dízimo, né? Tem gente que fala: não, pastor, olha, quando eu acabar de pagar não sei o que, eu vou ser dizimista. Você não vai ser dizimista nunca, que sempre vai ter uma demanda que vai consumir o teu dinheiro. Ou Deus é prioridade para você, ou Ele é um segundo plano. Ou você ouve a voz de Deus em primeiro plano, ou tudo que você vai ouvir é o caos que está ao teu redor. Olha Lucas capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus ia para o monte, né? Às vezes tem gente que coloca no monte um caráter meio místico. Eu acredito que o monte não tinha um caráter místico. Jesus ia para o monte porque o monte era o lugar isolado. Era o lugar onde ele queria estar a sós com Deus. Versículo, capítulo Lucas 9, 18. Certa vez Jesus estava orando em particular. Capítulo 9, versículo 28. Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte e foi orar. Lucas 21, 41. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Aonde é o teu jardim de oração? Aonde é o teu lugar aonde você se encontra com o Pai, aonde você para e silencia o teu coração e fala assim: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir tua voz. Aonde que é esse lugar? Então, amados, a nossa vida de oração tem que nos conduzir a esse lugar do jardim, a esse lugar de ouvir a voz de Deus, esse lugar de intimidade com Deus. Às vezes a gente gosta de muito barulho, né? Muito barulho. Hoje pela manhã mesmo uma pessoa falou: pastor, até louvores eu tenho desligado do meu tempo a sós com Deus, porque eu quero simplesmente estar em comunhão com Ele, e eu não quero nada que possa me influenciar ou fazer qualquer coisa. A vida de oração, amados, também nos ensina a nos relacionar com Deus. Olha o que ele diz aqui: tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. É interessante, amados, sabe por quê? Porque aqueles discípulos, eles eram judeus. Eles eram judeus. Judeu sabia orar. Judeu, ele era levado desde pequeno na sinagoga, ele sabia orar. Por que ele está pedindo para Jesus ensinar ele a orar? Porque talvez ele viu na forma de Jesus orar algo diferente daquilo que ele conhecia, algo diferente daquilo que a religião ensinou para ele. Às vezes a gente aprende, gente, uns trejeitos religiosos de oração. Às vezes a gente aprende uma forma religiosa de oração. Tem gente que até muda o tom de voz na hora de oração. Você já viu? Oh Senhor Deus, glória a Deus, aleluia. Eu não sei por que muda de tom na hora que vai orar. Às vezes a gente absorve tantos trejeitos, amados, religiosos. E eu acho que é isso que os discípulos estavam olhando para Jesus e falando: espera um pouco. A oração de Jesus é diferente. Jesus vai para a presença de Deus. Em primeiro lugar, ele chama Deus de Pai.
E não só de pai, ele chama de paizinho, muitas vezes. Ele se dirige a Deus e fala, paizinho. Como que é o teu relacionamento com Deus de oração? Não é uma oração religiosa, não é uma oração fria, não é uma oração utilitarista. Talvez o que o Senhor está querendo ensinar nesse primeiro momento é que a gente precisa deixar de lado a oração da religião para nos entregar a oração da relação. A oração da religião é aquela que pede, que quer algo de Deus. A oração da relação é aquela que quer simplesmente estar na presença de Deus. Porque a presença de Deus nos renova, nos transforma. Eu não quero a oração da religião, eu quero a oração da relação. Onde a pessoa de Deus é mais importante do que aquilo que Deus pode me dar. Você está entendendo, amados? O que eu quero, eu tive com Deus, tá, mas olha, eu já pedi tanta coisa para Deus, mas Deus não fez nem metade do que eu pedi. A nossa oração tem que ser mais em prol daquilo que a gente quer ter de relacionamento com Deus, do que aquilo que a gente pode obter dele. Nós somos muito utilitaristas até mesmo na nossa relação com Deus. Eu falei há pouco tempo atrás do nosso relacionamento utilitarista um com o outro, né? A gente tem amizade com o outro, enquanto o outro pode dar algo para mim, pode me oferecer algo em troca. Quando aquela pessoa não tem nada que eu acho que vai agregar na minha vida, eu deixo de lado. E a mesma coisa acontece com Deus. O que a gente mais precisa na oração é querer estar na presença do Pai. Deixe de ser concentrado na petição e se concentre na relação. E aí Jesus continua, e ele diz assim: quando vocês orarem, digam assim: Pai, santificado seja o teu nome. O que Jesus queria dizer com essa abertura dessa oração? E aí, amados, eu queria que você entendesse uma coisa. Quando a gente vai para o jardim de Deus, quando a gente vai para esse lugar de oração, Deus quer te ensinar a você olhar sobre uma outra perspectiva. Não sobre a perspectiva terrena, mas sob a perspectiva celestial. Quando a gente começa a oração do Pai Nosso e ele fala assim: Senhor, santificado seja o teu nome. O que ele está querendo dizer, ele está fazendo uma alusão àquilo que a palavra de Deus já dizia no Antigo Testamento, de o Deus Todo-Poderoso entronizado nos céus, e os anjos cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor. Em outras palavras, o que Jesus está querendo nos ensinar é que mesmo no meio do caos da nossa vida, Deus continua no seu sublime trono. Ele não perdeu o controle de nada. Ele tem o controle da tua vida, do universo, do mundo, do Brasil, de todas as coisas. Santificado é o teu nome. O Senhor está acima de todas as coisas. Eu não sei se você lembra, ou se você conhece o contexto do livro de Apocalipse. O apóstolo João escreve o livro de Apocalipse num dos períodos mais negros, mais terríveis de perseguição dos cristãos. Nós estamos falando dos anos 70 da era cristã, onde cristãos estavam sendo mortos nas arenas, no Coliseu em Roma, em vários locais sendo perseguidos. É como se você chegasse aqui e falasse assim: cadê fulano de tal? Pô, você não sabe, ontem ele foi comido por um leão lá na arena. E a mulher dele também, os filhos dele também. É mais ou menos isso. Eu não sei se você sabe, amados, Nero, sabe o que Nero fazia com os cristãos nessa época? Ele pegava cristãos, embebia eles em petróleo e colocava eles nos postes e ateavam fogo para iluminar a cidade de Roma. No meio de todo esse caos, o apóstolo João está na ilha de Patmos.
no meio de todo talvez esses sons que ele estava ouvindo, o livro de Apocalipse começa mostrando Paulo indo para a presença de Deus, e ele começa a orar. E quando ele começa a orar, sabe o que acontece? Ele ouve a voz de Deus, e de repente há luz na frente dele. Só havia trevas, só havia confusão, e de repente a primeira visão que João tem em Apocalipse, sabe o que é? Deus assentado no seu sublime trono. Deus não perdeu o controle. Você pode estar passando o maior caos da tua vida nesse momento, mas Deus continua no controle de todas as coisas, e Ele não vai te desamparar em nome de Jesus. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. O grande problema é que às vezes a gente para de ouvir a Ele, para de ouvir a voz, para de ver o sublime trono, para de entender que santificado é o nome dEle, que Ele está no controle de todas as coisas. Ou talvez um outro exemplo bíblico, quando aqueles discípulos estão no barco com Jesus, e eles começam a enfrentar uma grande tempestade, uma grande tormenta, e eles começam a ver o caos ao seu redor, e aqueles ventos, e aquele momento de escuridão, de noite, de trevas, e eles se desesperam, e eles vão lá, acordam Jesus, falam: Jesus, nós vamos morrer. Aí Jesus levanta, e sabe o que Jesus faz? Jesus manda acalmar as tempestades, a tempestade, e a tempestade se acalma. Sabe por quê? Porque ao som da voz do Senhor, o caos, Ele põe ordem no meio do caos. Sabe por quê que às vezes a gente continua no caos? Porque a gente para de ouvir a voz dEle. Jesus simplesmente abre a sua boca, e Ele põe ordem no meio do caos, e a tempestade se acalma, e eles acalmam o coração deles. Nossa vida, gente, não está nas mãos do caos. Nossa vida está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. A tua vida não está nas mãos do caos. A tua mão está na vida do Deus Todo-Poderoso. Ele tem o controle de todas as coisas. O seu coração se acalma porque você entrou em contato com a eternidade. E aí Jesus continua e fala assim: venha a nós, venha, Senhor, a nós o teu reino. E essa aqui é uma parte importante, porque a vida de oração, gente, nos conecta a gente aprender a fazer a vontade de Deus e não a nós. Quando a gente decide, gente, ir para a oração, quando a gente decide ir para o jardim de Deus e começar a ouvir de Deus, sabe o que Deus começa a fazer? Ele começa a mudar a gente. Se você ora, amados, e você não é mudado por Deus, alguma coisa está errada na tua oração. Se você ora e não consegue ser transformado por Deus, e você não consegue permitir que Deus entre e comece a organizar a tua vida, o teu interior, o caos da tua vida, Senhor, vem com teu reino sobre o caos, Senhor, da minha vida emocional, da minha vida financeira, da minha vida, Senhor, familiar. Vem com teu reino sobre a minha casa, Senhor. Vem com teu reino sobre a minha vida. Me empresta o teu banquinho. Ah, tem um outro ali. Deixa eu pegar esse outro aqui. Sabe o que acontece, amados? Muitas vezes, vamos supor que isso aqui é o trono da tua vida. E normalmente, esse trono tá bambo. A vida tá um caos mesmo, ó. Sabe o que acontece? Você senta no trono. Você é o rei, você é o dono, você quer que as coisas sejam do teu jeito. Você faz as coisas e depois você sai pedindo para que Deus conserte as coisas que você fez. Porque você não fala: Senhor, vem com o teu reino. Senhor, sabe de uma coisa?
Eu tentei muito tempo controlar a minha vida, governar a minha vida. E sabe o que virou a minha vida? Um caos. Eu quero te pedir o seguinte: senta aqui, Senhor. Toma o controle da minha vida. Eu quero que seja feita a tua vontade. A tua vontade na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nas minhas finanças. Faz o teu reino, vem, seja feito o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Dissipa o caos, muda a minha mente, faz aquilo que o Senhor precisar fazer. E aí Jesus continua e diz: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. A vida de oração, amados, tem que nos fazer perceber e notar a presença de Deus nas pequenas coisas. Por quê, pastor? Olha o que esse texto diz: dá-nos o pão nosso de cada dia, o pão nosso cotidiano. O pão, amados, era o elemento mais elementar da alimentação do judeu daquela época. Eles tinham peixes, carnes, etc. Mas o pão era a coisa mais primária, mais básica. O que eu vejo Deus nos ensinando aqui, a gente aprender a valorizar as pequenas coisas que o Senhor tem nos dado. As coisas mais simples daquilo que Ele tem colocado e feito na nossa vida. Sabe, amados, às vezes a gente acha que somos nós que fazemos as coisas. E a gente esquece que é Deus que está no controle. Que é Deus que está fazendo. A gente se esquece de agradecer, nos esquecemos de agradecer a Deus. Às vezes pelo pão. Se fosse assim, uma grande bênção de Deus, aí eu tenho certeza que você ia agradecer a Deus. Mas você se esquece que Deus está trabalhando na tua vida nas pequenas coisas. Quando eu paro, amados, de olhar ao redor da minha vida e ver a minha vida simplesmente como eventos, isso aconteceu porque tinha que acontecer. Ou você começa a olhar e reconhecer a bênção e o cuidado de Deus em cada área da tua vida. Você aprender a valorizar as pequenas coisas que Deus tem te dado. Eu falava hoje pela manhã, eu não sei quantos já tiveram a experiência, às vezes, de você passar por uma enfermidade ou sofrer algum tipo de acidente, e você ter que parar, e você ficar às vezes no leito de um hospital, ou no leito da sua própria casa, mas você começa a valorizar as pequenas coisas que tem ao teu redor. Você começa a ser sensível e agradecer a Deus pelas pequenos movimentos, às vezes, que você começa a fazer. Eu me lembro quando eu sofri acidente, me fraturei, e pequenos movimentos para recuperar os meus pequenos movimentos que eu fazia, eu celebrava, porque eram coisas que no dia a dia eu fazia e eu nem notava. E Deus está falando assim: amado e amada, começa a valorizar, começa a olhar para a tua vida, para a tua casa, para a tua igreja, começa a valorizar as pequenas coisas. Às vezes a gente está pensando tanto no grande, às vezes a gente está sonhando tanto com o peru, com o pernil, com o bacalhau, que a gente esquece de agradecer a Deus pelo pão que Ele tem nos dado. Vocês lembram um vídeo que eu passei um tempo atrás? De um pai falando do seu filho, de sonhos que ele tinha para o filho. E depois o filho sofre um acidente e fica em coma vários dias no hospital. E o desejo daquele pai era que o filho saísse daquela situação, para ele poder fazer coisas simples com o filho dele. Andar no lago com o filho dele. Todo dia. E a gente aprender a valorizar as coisas pequenas que Deus tem nos dado. Sermos gratos pelo pão nosso que o Senhor tem nos dado a cada dia. Depois Jesus continua e fala: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos aqueles que nos devem. Sabe o que a oração faz, gente? A oração tem que fazer conosco. Quando a gente ouve a voz de Deus, como eu disse, ela tem que começar a mudar o nosso interior.
Quando a gente não ora, a nossa tendência é sempre pôr a responsabilidade das coisas nos outros. A gente começa a falar que a culpa é do outro, que o outro é isso, que o outro é aquilo. Mas quando a gente vai para a presença de Deus, Deus começa a falar com você assim: filho, e isso? E você tem mudado nisso? Sabe, amados, essas coisas a gente não quer ouvir. E olha o que ele diz: Senhor, perdoa os nossos pecados, porque eu estou aprendendo de você também, que eu devo perdoar aqueles que me devem, Senhor. Eu tenho aprendido, nesse tempo de oração, eu estou ouvindo, Senhor, eu estou te pedindo, perdoa a mim, porque eu tenho entendido também o quanto eu tenho errado. Eu sei o quanto eu tenho errado com o meu próximo, com a pessoa que está próxima de mim. E Senhor, eu estou caminhando nesse processo de perdoar, de transformar, de mudança. A prática da oração, amados, é quando Jesus vem e traz luz, e você começa a perceber que na realidade você que precisa de Deus. Eu falei aqui, acho que semana passada, de uma frase bem célebre de C.S. Lewis, quando perguntaram para ele: você ora para mudar a vontade de Deus? Ele falou: não, você não está entendendo, cara. Eu oro porque quando eu vou para a presença de Deus em oração, quem é mudado sou eu que mudo. Gente, oração sem mudança interior é uma oração religiosa, é uma oração que você só está falando e você não está parando para ouvir Deus, e Deus cutucando no teu ouvido fala: cara, você já percebeu o que você está fazendo, as burradas que você está fazendo? Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, pois nós perdoamos também aqueles que nos devem. E por último, o pessoal do louvor pode vir à frente. A vida de oração nos previne do caos. Ele diz assim: não nos deixes cair em tentação. Jesus sabia tudo aquilo que estava por vir diante da vida dele. Os conflitos com a multidão, com os escribas, com os fariseus. Mas ele fala, em outras palavras, Jesus está falando assim: não deixa que o que está fora contamine o meu coração. Amado, você pode estar passando em meio ao caos, mas você não pode deixar o caos entrar dentro da tua vida. A oração do Pai Nosso fala: Senhor, me faz, Senhor, não me permita, Senhor, que o caos que está ao meu redor entre dentro do meu coração. Eu queria, nessa noite, que a gente pudesse estar pensando um pouquinho nisso. O Senhor quer nos trazer de novo ao lugar do jardim, a esse lugar de comunhão com Ele, a esse lugar onde nós desfrutamos da presença dEle, esse lugar onde a gente aprende a mudar o nosso processamento central auditivo, e a gente para de ouvir a voz do caos, e a gente passa a ouvir a voz de Deus. Esse local onde Deus fala assim, o caos fala que você está cercado, Deus fala que o Senhor está guardando você. A voz de Deus é aquela que dissipa o caos e que traz paz no teu coração. Diante de tantas vozes, Deus quer que você aprenda a ouvir a voz dEle acima de todas as coisas. E eu queria fazer um exercício com você nessa noite. A gente já fez isso ano passado, num outro contexto. Mas eu queria que você deixasse agora, fechasse os teus olhos aonde você está. E eu queria que por um minuto, você pudesse ouvir a voz do Senhor. Talvez Ele vai te dar direções para o caos que talvez você esteja vivendo nesse momento. Fecha os teus olhos. Procura ouvir só a voz do Pai sobre a tua vida. Só a voz do Pai.
Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade. Vamos ficar em pé. De andar contigo. Queria que você fizesse desse cântico a tua oração. Na viração dos dias, pegarei tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Ah, que vontade de andar contigo
aprendi nesse jardim. Jesus abriu o caminho de volta para a gente voltar para esse jardim. Nós nos afastamos dele muito tempo, mas em Jesus, Jesus construiu o caminho para esse local onde você pode falar com Deus, onde você pode ouvir a voz de Deus, onde você pode dissipar o caos da tua vida. E eu queria fazer um convite nessa noite. O nosso horário está um pouquinho avançado, mas eu queria, se tem alguém hoje aqui que está vindo aqui pela primeira vez, ou já tem vindo algumas vezes, e você ainda nunca teve esse encontro com Jesus, você nunca teve esse momento de pedir para que Jesus viesse e entrasse na sua vida, para você ouvir e receber a presença desse Deus que dissipa o caos, que perdoa os nossos pecados, que faz de nós uma nova vida. Se tem alguém hoje aqui que nunca entregou sua vida para Jesus e quer fazê-lo hoje, levanta a tua mão, onde você estiver, na galeria, lá, nós queremos orar com você. Tem alguém aqui hoje que nunca fez essa oração e quer fazê-lo hoje? Tem? Acho que lá na galeria tem alguém. Lá atrás tem. Vem aqui na frente você. Se você está junto com alguém que te trouxe, vem junto aqui na frente, nós queremos orar com você. Tem alguém na galeria? Se estiver na galeria, vem aqui para frente da galeria. Nós queremos orar com você. Jesus é o único capaz. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para a presença do Pai se não for através dele. Nós queremos orar com vocês, amados. Tem alguém lá acompanhando? Tem a Sandra. Nós vamos orar com você. Eu queria fazer uma oração com você, uma oração bem simples. E eu queria que você repetisse essa oração comigo, você em cima também. Essa oração, embora muito simples, a Bíblia diz que aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. Aquilo que a gente desliga na terra é desligado no céu. Embora seja uma oração muito simples, ela tem o poder de nos conectar novamente à presença de Deus. Então, queria que você repetisse essa oração com a tua voz. Senhor Jesus, eu coloco a minha vida na tua presença. Eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor perdoou todos os meus pecados na cruz do Calvário, para que eu pudesse novamente voltar ao jardim, ao relacionamento com Deus. E a partir de hoje, eu coloco a minha vida, tudo que sou e tudo que tenho, na tua presença, e declaro que tu és o Senhor da minha vida. Mais uma vez eu te agradeço por me receber, mesmo sem eu merecer. Amém. Jesus abriu de volta esse caminho para o jardim da presença de Deus. O horário está avançado. Eu queria terminar orando com você agora em nome de Jesus. Que você possa lembrar-se daquilo que o Senhor nos ensina. Senhor, venha a nós o teu reino. Senhor, não é o que eu quero, mas o que tu queres. Dissipa o meu caos interior. Não me deixe cair em tentação, Senhor. Não deixe que o caos desse mundo entre dentro de mim. Não permita que nada roube a minha comunhão contigo, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito Santo de Deus esteja te levando essa semana constantemente a esse lugar
de ouvir a voz de Deus, de trazer a luz sobre o caos da tua vida. Que Deus abençoe a tua semana, que você vá na paz do Senhor e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.